né, no 2020.1, primeiro semestre desse ano, ao qual, infelizmente, a gente teve que parar algumas atividades. Assim, nenhuma baixa na família de vocês, está tudo tranquilo? Tranquilo. Então, vamos iniciar, né? Vou só colocar aqui o nosso planejamento logo. E bom, pessoal, boa noite, né? Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos, né, a um projeto, né, que faz parte do NUPES. E praticamente estamos aqui tanto passando informações quanto também pedimos a contribuição de cada um dos alunos, principalmente das 3 turmas, da 2017, 2018 e também da 2019, e é algo que vai servir praticamente para a nossa revista, para pesquisa e também para ciência, né? E no melhoramento também, utilizando esses dados para melhoramento aí, as voltas às aulas e um melhor direcionamento aí para os administradores da Unifap. Isso pode servir também, né? Então, o nosso planejamento ele inicia desta seguinte forma. Vai começar por mim, eu vou ser o mediador, né, desta live. Vou utilizar aqui praticamente 10 minutos, né, para trabalhar. Eu vou explanar aqui um pouco sobre o nosso questionário, né, e sobre as 10 perguntas sobre a pandemia, né? E é algo, né, que eu vou explanar e tirar alguns pontos de dúvidas quando vocês praticamente começarem a responder este questionário que a gente vai começar a colocar nos grupos, né, ou de maneira pessoal com cada integrante aí dos grupos. E eu peço, né, a colaboração, né, de todos os grupos, né, tanto de todas as turmas, para que venhamos a fazer parte dessa pesquisa, né, do NUPES também, né, e também dar suporte aí, né, para a nossa revista, para a Unifap, para nós que somos estudantes da Unifap, né. Apesar de muitas vezes a gente estar reclamando da Unifap, né, e na verdade qualquer instituição tem seus problemas, mas a gente faz parte, é o nosso coração e estamos nela, não queremos sair, na verdade, tá? Então, vamos iniciar aqui com as 10 perguntas sobre a pandemia. Posteriormente, vamos trabalhar com mais 10 minutos aí com o Tarcísio. O Tarcísio ele vai abordar principalmente como surgiu aí o NUPES, vai passar um pouquinho também do conhecimento dele, né, para os alunos. E logo em seguida vamos ter aí a pessoa do Márcio, né, com 10 minutos, que ele vai falar sobre o valor do ensino presencial, né, e é bastante interessante o que o Márcio vai trabalhar, né, realmente o valor significativo, né, do nosso ensino presencial, tanto é que as nossas universidades ganharam aí um bom destaque, né, vocês puderam ver aí nos jornais, né, que teve aí um bom destaque, né, em termos de porcentagem aí, as notas, né, principalmente aí em comparação com faculdades, com outras universidades particulares. Então temos aqui a Dáurea, né, como no quarto ponto, né, com 10 minutos também, né, com formas de aliviar, né, sua saúde mental na pandemia, né. Interessante também o que a Dáurea vai colocar e utilizará aí também de 10 minutos. Temos o José Menezes com a diminuição da situação, né, diminuição de ansiedade em situações de provas, né. O José Menezes vai trabalhar esse temazinho aqui, né, em 10 minutos. E temos aqui a seção de perguntas, que vocês podem fazer perguntas para qualquer um desses subtemas. E também, principalmente aqui, o primeiro ponto, que é as 10 perguntas do questionário e sobre o questionário, certo? Que é este pontozinho aqui. E por último, temos aqui as nossas considerações finais, que é praticamente o nosso fechamento. E tudo isso, né,
se Deus quiser, vamos fechar aí em 1 hora. Se passarmos, vamos passar pouquinha coisa, né, para cumprirmos realmente a nossa meta, correto? Então, nas 10 perguntas, eu vou colocar aqui, todos estão visualizando? Covid-19. Esse é o nosso questionário. Os demais estão visualizando? Sim, Rael. Sim. Então, eu acho que é só a professora Solange que não está conseguindo. Aonde? Sim, Braga, sim. Eu também não tô, eu tô no celular. Eu não tô conseguindo ver o questionário. E aí, o questionário, a questão do seguinte ponto é o seguinte: o questionário ele é dividido em 4 sessões. Praticamente ele vai levar em torno de 4 a 8 minutos para responder. Eu fiz até um teste e eu respondi em 2 minutos, mas praticamente, entre aspas, né, eu fui um dos criadores do formulário, então para mim é muito mais simples responder. Mas ali tem essa aqui, a sessão 1 de 4, né, ou seja, vai aparecer a primeira sessão para vocês, essa sessão aqui, né, que é esse textozinho aqui, que é praticamente uma abertura, né, vai explicar praticamente a finalidade, o objetivo deste formulário. Logo em seguida tem essa imagenzinha aqui. Então, a segunda tela, quando vocês pressionarem o botão de prosseguir, vai aparecer essa seçãozinha aqui. Termo de consentimento livre e esclarecido. Aí você pode perguntar, Israel, para que é esse termo aí? Quer que eu vou assinar? Vou assinar um contrato? Na verdade, é uma espécie de contrato realmente. O que é esse termo? Esse termo ele vai nos conceder, certo? Permissão para utilizarmos as suas respostas. Todos estão entendendo, certo? Quer dizer, eu vou poder, por exemplo, vou ter o direito, em cima das respostas de vocês, de trabalhar com elas. De maneira o quê? De maneira legal. Ou seja, como é uma pesquisa, todo pesquisador ele precisa realmente trabalhar de maneira legal. Eu creio que a Daura, né, ela assistiu a live ontem sobre realmente para pesquisadores. Os pesquisadores eles têm que trabalhar de maneira realmente legal, principalmente se vamos utilizar dados para uma revista, para o campo científico realmente. Então a gente precisa realmente da permissão de todo participante, que no caso são vocês, que concorde realmente com esse termo. Então você pode ler e você vai perceber que não existe nada aqui praticamente venha a prejudicar você, certo? Tanto é que todos os dados que você vai responder, justamente vamos utilizar de maneira o máximo possível com cuidado, para não ter vazamento de resposta de dados, e principalmente utilizar essas perguntas, essas respostas para o critério científico, ou seja, para o meio científico, não disponibilizando nenhum dado, nem o nome de vocês, nem o e-mail de vocês para ninguém, nenhuma informação será vazada. Então esse termo é justamente isso, dá realmente essa permissão, esse direito para a gente utilizar realmente a resposta de vocês numa pesquisa e tornando a pesquisa legal, ou seja, dentro do direito, dentro realmente do direito esclarecido para a pesquisa, correto? Todos entenderam, até esse ponto. Então, o que é que você vai escolher? Concordo com esse termo. Se você não concordar, não, Jael, eu não quero que meus dados sejam divulgados. Tranquilo. É um direito de cada um. Então, você pode escolher a opção discordo e a gente vai observar isso lá, vai notar e a gente não vai utilizar os seus dados. Ou seja, a gente vai ter que praticamente pegar o máximo possível, buscar outros candidatos, até porque a gente precisa de 109 alunos dessas 3 turmas, pelo menos dessas 3 turmas, 2017, 2018 e a 2019. No mínimo, a gente tem que ter 78 alunos respondendo, no mínimo. O máximo é 109 alunos. Para que isso? Para que a gente fique dentro do limite realmente com esses 78 alunos, no mínimo,
e aí os 109 justamente para nos dar aí um respaldo, né, para justamente caso tenhamos muitas respostas com discordo, não aceitar esse termo aqui de dar permissão para nós trabalharmos, né, com os dados deste aluno, e aí não termos esse tipo de problema. Ou seja, realmente a pesquisa andar, correto? E aí vem então a sessão sobre as perguntas do Covid-19. A gente trabalhou bastante nesse questionário, tentou deixar ele o mais bonitinho, né, possível. Então aqui tem seu nome, você vai colocar seu nome completo, a sua turma, faixa etária, isso aqui é bem simples, ou seja, sua idade a gente vai trabalhar com ela também, sexo, se você não preferir dizer também não tem problema. E aí vem algumas perguntas, né, sobre sentimentos na quarentena, sentimentos, né, que gerou você durante a quarentena. São perguntas bem simples que a gente vai relacionar com as perguntas lá do Back 2 que vem logo posteriormente. Então temos praticamente aqui 10 perguntinhas sobre os efeitos da pandemia, né, sobre você, certo? Então não é só sobre sentimento, não. Tem outras perguntas aqui que envolvem a parte econômica. Então são 10 perguntas bem fáceis de ser respondidas. Então a última sessão, que é 21 perguntas, é sobre as perguntas do BDI, que é o Back 2. Então aqui dá uma instruçãozinha, uma imagem que é justamente para indicar o que realmente o que significa o Back 2. Então vem as 21 perguntas do Back 2 que a professora Leila explanou na live 2, correto? Então são perguntas que ela já explanou, todos já têm ciência das 21 perguntas, de como preenchê-las, certo? E eu estou explanando justamente isso, né, nesta live, né, para não gerar nenhuma dúvida. E se alguém tiver dúvida, pode, né, me consultar no PV, ou Tarcísio, ou qualquer um integrante, ou até a professora Eliane, ou a professora Leila, sobre, né, esse questionário, se tiver alguma dúvida. Então, quando a gente disponibilizar, vocês podem tirar realmente qualquer dúvida com a gente. Mas o principal que eu queria colocar é sobre esse termo aqui, tá? Para ninguém ficar assustado, né, começar a responder o questionário e encontrar esse termo e achar uma coisa estranha, certo? Não é estranho, é porque a gente está trabalhando de maneira legal, utilizando realmente das ferramentas legais e praticamente utilizando os dados o máximo possível de maneira diligente, para não ocorrer nenhum problema. Uma pessoa não gostou, por exemplo, de utilizar os dados dela e isso aí gerar processos para a universidade ou até mesmo, né, para nós que fazemos parte desse projeto, certo? Então eu vou passar agora a fala para o Tarcísio e ele vai então adentrar aí sobre um subtema bastante interessante. Boa noite. Faz o cronômetro aí, tá, Israel? Faz um sinalzinho para mim. Eu falo muito. Tranquilo. Boa noite a todos. A respeito do nosso projeto de pesquisa, né, que fala sobre o isolamento social na pandemia do Covid-19, que são as implicações aos estudantes de educação básica e superior, ele está vinculado, para dizer a verdade, ao prédio de extensão, né? E a gente está trabalhando e que ele é vinculado ao NUPES. O NUPES significa que é o Núcleo de Pesquisa e História da Ciência e Ensino. É muito importante ressaltar que devido à Organização Mundial de Saúde, né, que 11 de março de 2020 ela declarou a disseminação comunitária do Covid-19 em todos os continentes, né? Relembrando isso, é a nossa preocupação, né, que a gente estava acostumado com a nossa vida, universidade, trabalho, mudou totalmente a rotina, né? Ou seja, paralisou o semestre, né? Foi parado o semestre, né? Foi suspenso, e agora a gente está voltando com 2020.3, já com 4 disciplinas, só que a nossa preocupação principal é esses alunos estão aptos realmente a cursar esse semestre, porque ocorreram muitas perdas, fora alguns conflitos psicológicos, né, que entra no contexto de depressão, né, que para alguém, às vezes a gente fala em depressão, aí
você é louco, porque muitas vezes a pessoa é desinformada. Só que, segundo o Batistone, né, a depressão é um transtorno psiquiátrico, os principais sintomas são o humor deprimido e a perda de interesse ou prazer em quase todas as atividades. Inclusive, na Live 2, a gente teve estudantes do curso de matemática que interagiram, né, com a professora Leila, para suas contribuições, até adquirir novos conhecimentos, que a respeito da perda de interesse ou prazer em quase todas as atividades, né, que foi mais falado do que, às vezes, o humor deprimido, né. Então, como o Braga falou, e foi logo de início, a gente está usando como a nossa ferramenta o PDI2, ou BEC2, né, e o Braga falou que nesse nosso intervalo aí de 78 a 109, né, estudantes, a nossa população total é 134 estudantes. Porém, a gente está tentando entrar em contato com o restante dos estudantes e a gente não está tendo êxito, né, de retorno. E a minha preocupação é essa, né? Será que nesse período, esse tempo de aplicação do questionário, a gente vai conseguir essa nossa amostra? Que é nesse limite, né, que ele mencionou. Então, a gente pede eu já peço desde a colaboração de todos e respondo o questionário, se possível. É muito bom, é gratificante, tanto para o curso, a aplicação desse questionário, porque daí dá para tirar muitas dúvidas em termos básicos. Será que eu vou pegar, aí o professor fala assim, como eu vou trabalhar com essa turma? Eu vou verificar como está a saúde mental dessa pessoa. Pelo BDI dá para analisar muita coisa. E uma das questões é essa. Porque muitas das vezes o professor pensa que é presencial, presencial, é a mesma coisa que EAD, né? Não, aí muda totalmente, até porque a gente está vivendo numa época pandêmica já. Então, e também o principal objetivo para a coleta desses dados para a gente produzir um artigo, né, para submeter a edição especial da revista eletrônica do curso de graduação em matemática, principalmente enfocar assunto na questão de saúde mental e educação, né? Nesse caso entra aí a matemática, isso aí, e também a preocupação em termos de educação básica, se os professores realmente estão preparados. O que a gente observa é que acontecem muitos conflitos em termos desse ensino à distância, que essa pandemia trouxe para a gente. Até a Universidade Federal, a gente pode observar, ficou parado há um bom tempo, inclusive fez uma comissão especial, né, para poder retornar às aulas, e até então a universidade também não está preparada, se for analisar, para retornar às aulas remotas, né? Teve todo esse trabalho, pessoas muito empenhadas, e graças a gente está caminhando, né, esse semestre 2020.3. E desde já desejo boa sorte a todos. Como o Braga falou, qualquer dúvida pode chamar ele, a professora Eliane, ou ele, ou a professora Leila. É isso, Braga. Então, né, vamos passar, né, para mais uma etapa. Né, vou passar a palavra, né, para o Márcio. E o Márcio terá aí seus 10 minutos e trabalhar aí com o valor, né, do ensino presencial, dando continuidade, com certeza, aí a palavra do Tarcísio, né, que foi bastante interessante. E o Márcio, né, vai falar um ponto, né, que a gente já sabe, mas vai nos conscientizar bastante. E com certeza ele vai fazer aí uma comparação entre o ensino presencial e o ensino remoto, no ensino à distância. Então, Márcio, passo a palavra para você e faça bom proveito dos seus 10 minutos, meu camarada. Sim, boa noite a todos e a todas que estão participando
dessa live, né? E agradecer também a oportunidade que os organizadores do projeto estão nos dando para explanar alguma coisa a respeito, né, e dar uma pequena contribuição, né, nessa nova empreitada que todos nós estamos vivenciando. Né. Devido ao tempo, vamos logo ao que interessa. Né. Sobre o valor do ensino presencial, dentro do contexto que nós estamos inseridos momentaneamente, visto que hoje nós estamos fazendo parte da história. Daqui a uns anos, nós vamos estar falando para nossos filhos, para os nossos netos, que nós fizemos parte desse período em que a pandemia chegou e assolou a humanidade e, de alguma forma, veio bagunçar de uma maneira geral com a vida de todo mundo, né? Seja psicologicamente, entre outros aspectos. Mas eu particularmente, por conta da necessidade da introdução do ensino à distância, com o advento da Covid-19, né, eu fiquei meio preocupado com essa mistura, com essa nova modalidade tendo que ser imposta, na verdade. Eu já conversei com algumas pessoas que disseram que o caminho da educação é a distância. Eu particularmente discordo. Eu acho que o presencial ele é fundamental. O presencial tem uma coisa que a distância não vai colocar de maneira alguma, porque o presencial, quer a gente queira ou não, ele está inserido, ele está embutido na essência do estudante brasileiro de uma maneira geral. Daqui a pouco eu vou mostrar por que eu considero que o ensino presencial ele está cunhado na essência do estudante nacional. Então, a questão aqui nem entra na seara do ensino presencial tradicional, aqui que o professor fala ali só escrevendo e expondo o seu conteúdo. Não é esse. Até porque o presencial, nós temos exemplos disso, tem professores que se utilizam de ferramentas tecnológicas e juntamente com o ensino tradicional dão uma dinâmica diferente para que eu possa obter o melhor êxito na explanação dos conteúdos atrelado ao conhecimento adquirido pela pessoa que está recebendo. Né? E nem tão pouco dizer quem é melhor, se é o à distância ou se é o presencial. Até porque eu sou de uma época, né, que nem se falava em ensino à distância. Se eu não tivesse voltado para a universidade agora, talvez eu nem tivesse sofrendo tanto impacto com essa situação. Entretanto, por outro lado, talvez tivesse, sim, agora sofrendo um pouco desse impacto, porque eu estou tendo que acompanhar uma filha, uma criança de 12 anos, né, que de uma maneira abrupta começou a ter que lidar com esse tipo de ensino, que não é fácil. Isso mexe com o psicológico de qualquer um. Né? Tem dia que a criança, se
Se ela sai de casa todo dia para ir para a aula, é uma coisa, ela está na escola, ela está na sala de aula, ela estuda. Agora em casa, tem televisão, tem celular, tem cachorro latindo, tem uma série de fatores que desviam a atenção e fazem com que, neste momento, o ensino à distância, que é tão fundamental, tenha um certo impacto, uma certa barreira na sua implantação. Mas, em contrapartida, é uma situação muito necessária, né? Porque sem o ensino à distância nesse momento, o caos seria maior. Organizações que fazem estudo a respeito dos impactos da Covid na educação apontam números alarmantes, muito prejudiciais, que num curto espaço de tempo dificilmente vamos conseguir recuperar esse tempo perdido, né? Pode se recuperar futuramente, há quem diga que não se recuperará o tempo perdido, mas nós temos que nos adaptar, né? A prova disso é que daqui a mais alguns dias estaremos nós começando um semestre de ensino à distância que para muitos será novidade, né? Mas muito por conta da pandemia que veio fazer essa imposição. Voltando a falar a respeito do ensino presencial, que está diretamente atrelado, entranhado no ensino nacional, eu vou mostrar um parâmetro para vocês que eu tive um insight e aí fui analisar alguns dados. Só mais um minuto, por favor, para eu mostrar para vocês aqui. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Está aparecendo, Israel, aí? Sim, acabei de ativar aqui para você. Ok. Olha só. Nesse slidezinho aqui que eu preparei, vamos levar em consideração apenas a educação básica e sem incluir o ensino médio. Né? Sem incluir o ensino médio. Aí temos a educação infantil. E de 0 a 3 anos, as crianças vão à creche, né? Aí seriam, se uma criança frequentasse realmente a creche de 0 a 3 anos, só aí seriam 4 anos a criança se deslocando de casa até um ponto, né, a uma escola, uma creche, e seria destinada à educação. Mais a seguir, temos aí de 4 a 5 anos a pré-escola. Aí já são mais 2 anos. Em seguida, o ensino fundamental. Do 1º ao 5º ano, são 5 anos. Do 6º, nos anos finais do 6º ao 9º ano, mais 4 anos. Vamos desconsiderar os 4 anos de creche. E nem sempre todas as crianças participam dessa fase da educação infantil. Vamos considerar a pré-escola, os anos iniciais e os anos finais. Só aí, e desconsiderando também o ensino médio. Só aí são 11 anos de cultura de ensino presencial. 11 anos de cultura de ensino presencial. E é por isso que eu digo, deixa eu tentar voltar aqui, eu digo que nós temos em nossa essência o ensino presencial. Mas aí chega a pandemia e bagunça tudo de uma maneira que faz com que nós tenhamos que nos adaptar a uma nova ferramenta, né, que ela, quer queiramos ou não, é o que vai nos salvar.
Agora, daqui a alguns dias, voltando a mencionar, vamos ter que entrar em um semestre especial, né, para tentar amenizar essa situação de perda, né? Lógico, isso afeta todo mundo em todos os segmentos, né? De maneiras diferentes, de maneiras diferentes. Há pessoas que vão lidar muito bem com a situação e há pessoas que não. Há pessoas que vão conseguir se conseguir desenvolver um bom trabalho, tanto faz a gente, nós como estudantes, alguns professores também vão sofrer um pouco para conseguir se adaptar na utilização dessas ferramentas, né? Enfim, a pandemia ela veio de alguma forma e ela chegou e ela afetou todos os segmentos, afetou todas as pessoas, né? Afetou do mais velho ao mais novo, a criança, e eu puxo um pouco da sardinha para o meu lado, né, na questão do ensino presencial, porque apesar de não fazer todos esses anos de ensino de ensino presencial que eu mostrei no slide anterior, mas durante toda a minha vida escolar, a minha graduação, tudo presencial, né? Agora é tudo novidade. Agora é uma novidade. Não acredito como algumas pessoas acreditam que o ensino à distância vá se massificar de uma maneira rápida e se estabelecer. Não acredito, visto o exemplo que eu dei. Nós estamos com o ensino presencial na nossa essência, né? Estou vendo aqui que eu já estou extrapolando aqui em 2 minutos. Tinha mais algumas coisas para que a gente poderia estar mencionando aqui também, mas espero ter dado uma boa contribuição aí nessa comparação, nesse paralelo aí entre esses dois modos de educação. Obrigado pelo convite e uma boa noite a todos. Israel pode dar continuidade. Vou passar, né, a palavra para a Daura, né? A Daura ela vai trabalhar aqui as formas de aliviar, né, sua saúde mental durante a pandemia. A Daura ela é técnica em enfermagem também e está fazendo curso de matemática junto, né, com a gente, né? Então são praticamente, entre aspas, né, são duas áreas um pouquinho distantes, né, mas já viu, né, matemática entre aspas é tudo doido, então sempre tem alguma coisa para fazer a mais, né? Vai para as outras áreas também. Então a Daura ela vai explanar um pouquinho, né, formas de aliviar sua saúde mental, né, na pandemia. Então ela vai trabalhar sobre esse subtema, né, e praticamente ajudará aí bastante alguns colegas e aquelas pessoas, né, que estão necessitando aí de uma palavra ou de um aprendizado, né, sobre esse ponto. Então, Daura, use com criatividade seus 10 minutos. Bom, boa noite a todos que estão assistindo a live aqui agora, né? E bom dia ou boa tarde para quem vai assistir depois, que vai ficar disponível. Antes de falar das formas que a gente tenta estabelecer para a ansiedade, todos me ouvem? Estou escutando, sim. Sim, sim. É bom a gente falar um pouquinho que a pandemia ela veio assim, pegou todo mundo de surpresa. E o momento que a gente, né, que o Brasil vive é único, sem exceção. Foi eu posso dizer, uma paralisação de modo geral. E a Covid-19, além de afetar física
né, no caso, quando a gente contar isso para quem já pegou, sabe que é mais fácil, ela acaba com o emocional da gente, porque veio o isolamento social. E o isolamento social, ele tirou tudo da gente. Tirou o encontro em família, o encontro dos amigos, tirou o encontro universitário, entre acadêmicos, professores, tirou tudo. Mas foi bom, porque veio para, de certa forma, para tentar deixar a gente um pouco seguro. E esse isolamento chamado de quarentena, que já dura praticamente 360 dias, mas, depois de ter mudado a nossa vida bruscamente, ela ensinou a gente a se comunicar de forma diferente, né? Não só apenas presencialmente, mas como a gente já é da era digital, a gente tem muita tecnologia a nosso favor, então por que a gente não aproveitar isso para melhorar o nosso convívio, né, durante essa quarentena? A pesquisa foi realizada em 2017, antes da pandemia, e ela diz que o número de pessoas com algum tipo de transtorno mental cresceu exorbitantemente. Esse dado é de 2017. Chegando a mais de 5% da nossa população brasileira está cometido por esse mal de transtorno mental, depressão, colocando o Brasil no primeiro ranking com pessoas que mais são cometidas por assim que a gente é mais ansioso, que é o quinto país mais depressivo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, já em 2017, a gente já tem esse dado alarmante e também nos diz que a depressão já é o mal do século XXI. Então, a gente, apesar de já ter essa pesquisa, a gente não tem muito contato com o médico. Né? A metade dessas pessoas ela tem uma orientação adequada, deveria ter. Então, a gente não, de certa forma, a gente não cuidava da nossa saúde mental. Eu falo a gente porque eu sofro ansiedade. Às vezes eu controlo, às vezes... Mas, enfim, eu tento controlar todo dia. E, falando aqui um pouquinho sobre as formas de aliviar, eu gostaria de citar a primeira dica que eu dou, que eu uso, recomendo, é usar a tecnologia a nosso favor. Como eu já falei, né, a tecnologia, a gente já é da era digital, então por que não usar a tecnologia a nosso favor? E a gente pode usar de várias formas, tem muitos aplicativos, como esse que a gente está usando aqui, que a gente pode várias pessoas ao mesmo tempo estar se acessando, que pode ligar, se eu preferir, né, pode fazer ligação direta, falar com a pessoa. Tem uns planos aí de internet que são muito bons, ajudam muito também. E interagir, né? A gente vai poder interagir com amigos, dos familiares, amigos, pessoas que a gente também não tinha muito contato mais, fora da correria do dia a dia, mas que a pandemia ela veio e mostrou que a gente pode renovar certas amizades, essa é a primeira dica, né? A segunda é a gente ter um pouco de cuidado, né, com a informação, porque a pandemia, ela assustou muitas pessoas. Foi assim, uma coisa incrível, porque todo meio de rede social, de televisão, de informação, era sobrecarregado de informação a respeito do coronavírus. Coisas, às vezes, que não eram nem verdade, mas que caía para a gente ficar lá. Então, se a gente fosse levar em consideração tanto de informação, eu, por exemplo, muito, a gente fica assim, apavorado. Então, quem sofre de ansiedade fala, pô, eu já estou morto. Parece brincadeira, né? Mas é complicado. Então, quando a gente recebe essas informações, de preferência, não ficar muito apegado a essas informações. De preferência, ler pouco ou, se preferir, buscar em sites oficiais, como da OMS, como da Saúde, já que a gente está falando de saúde. Pode buscar lá,
lá vai ter muitas informações. E o jornal também tinha quatro, só que tirava todos os mitos de verdade a respeito do Covid. E a terceira dica que eu deixo é procurar hobby e atividade. Isso alivia muito, porque todo mundo tem aquele desejo de fazer isso, mas antes da pandemia a gente dizia, poxa, eu não tenho tempo para fazer isso, eu gosto de fazer isso, mas eu não tenho tempo. Aí ficava assim, em 10º plano, estou lá atrás. Então aproveita, né? Aproveita, pega esse período de isolamento aí, tenta desenvolver esse hobby que você gosta, essa atividade que você gosta de fazer, seja físico, seja qualquer coisa, né? Que vai ajudar muito com a diminuição da ansiedade. E a quarta dica que eu deixo aqui é... Ai, professora Solange, poxa vida, eu assisti um pouco, porque como eu sofro, né, ansiedade, eu preferi, voltando nas dicas, estabelecer uma rotina. Aí vocês podem dizer, mas rotina é muito chato, poxa, rotina todo dia acorda, toma café, almoça, janta, dorme. Gente, é chato. Mas quando você estabelece uma rotina, o que acontece? Você vai ter hora para acordar, hora para dormir, hora para tomar café, hora para almoçar. E nesse intervalo, você pode aproveitar para fazer isso ou aquilo. Ou a sua atividade que você gostaria de fazer antes da pandemia, não tinha tempo, hoje tem de sobra até. Ou procurar desenvolver o seu hobby, ou estar interagindo com os amigos, com a família, né, usando a tecnologia. Sim. Mas a rotina, ela vai dar uma dica assim, tipo, quase 8, uma nota assim de 0 a 10, 8%. Para mim ajudou muito. Porque se eu ficasse sem rotina, o que ia acontecer? Eu ia ficar doida. Eu ia ficar virada. Mas enfim. E a quinta dica é cuidar do sono. Gente, muito bom cuidar do sono. Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu acho que eu dormia 5 horas por dia. Eu dormia muito tarde, fazendo atividade, fazendo as coisas. E aí tinha que chegar em casa, tinha que fazer isso, aí tinha que deixar as coisas arrumadas para os meninos, aí tinha 2 filhos, né? Ficava imaginando eles indo para a escola voltando. Enfim. Cuidar do sono é essencial. Mas dentro desse cuidar do sono, é bom a gente ter a dica de que não leve trabalho para sua cama, não tome café, não faça refeições em cima da cama, ou assista TV, porque isso prejudica muito. Eu falo assim, uma experiência minha. Prejudica muito a gente. E, assim, antes de dormir à noite, evite café. Evite café. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, porque eu sou uma pessoa que ama café. Mas evite tomar à noite, porque vai prejudicar seu corpo. Evite fumar, se você fuma, evite fumar. Porque o fumo, ele também causa uma certa insônia. Evite comer muito à noite, porque eu já tive experiência. Assim, se você exagerar na comida, você vai ficar com a conta daquele jeito, não vai conseguir. A não ser que você não viu. Evite. E o sono, ele estressa bastante. Você dormir uma noite tranquila. É maravilhoso você acordar no outro dia, você acordar cedo. Experiência. A sexta dica que eu vou deixar aqui é reconectar com a família. Como assim? Poxa, tem gente da minha família que eu não gosto. Aquela minha tia é muito chata. Eu não posso postar nada que ela vai lá encher meu saco. Família. E o que é bom a gente ter em contato, né? Então, às vezes a gente tem um álbum esquecido ali, que a gente nem vai dar. Às vezes está esquecido aquele álbum e tem tanta coisa bonita ali para ser lembrado, foto de quando a gente era criança, birrenta. Ainda bem que eu não tenho, porque na minha época
não tinha muita essa tecnologia de tirar foto, mas vai ter umas fotos lá que vai relembrar os momentos assim vividos em família, né? Momentos alegres, momento de comemoração, momento de superação, com certeza, muita gente tem muito isso na família. Isso é uma forma de se conectar com a família de novo, né? Depois dessa pandemia. A gente teve tempo para isso, entendeu? Então, ficar olhando as fotos relembra, causa uma sensação muito boa na gente, eu falo por experiência própria. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque como a gente está convivendo praticamente não, né? 24 horas ali, direto, todo mundo junto, você tem que tomar cuidado para não ultrapassar a intimidade do outro, né? Porque isso, todo mundo precisa de um pouquinho de privacidade. E a 7ª dica que eu vou deixar aqui é não se preocupe muito com amanhã, porque quando a gente se preocupa muito com amanhã, ai, o que vai ser agora, e amanhã, e assim, a gente fica no extremo, uma extrema ansiedade, isso, não se preocupe, deixa, amanhã é outro dia, eu vou viver agora, vou viver hoje, vou fazer as coisas agora, e amanhã é amanhã, então, viva hoje. E, gente, não carregar a cruz de ninguém, né, cada um tem uma cruz para carregar, e às vezes a gente quer carregar a cruz do outro, e a gente acaba deixando a nossa cair em cima da nossa própria cabeça, né? E isso é muito ruim para quem sofre ansiedade. Então, a gente tem que se cuidar em primeiro lugar para depois cuidar do outro, né? Se a gente também tiver naquele limite de poder ajudar, de fazer alguma forma, assim, cuidar do outro. Jael, se eu tiver passado o tempo, tu me avisa, tá? Porque eu nem marquei aqui. Aí, mas é assim, gente, essas foram as dicas que eu deixei e vamos cuidar da nossa saúde mental, porque não é brincadeira, às vezes a gente quer deixar para segundo plano, mas se a gente não tiver ali uma ciência, né, que se a gente não cuidar da saúde mental, o resto não vai ficar legal, não vai ficar bem, vai ser complicado, porque a gente não vai conseguir fazer mais nada. Então, a gente tem que estar todo dia ali, praticando aquilo. Israel, tu me ouve, Israel? Sim, sim. Mais uns 30 segundos aí pra você. Tá bom? Tá me ouvindo, Israel? Tô ouvindo, sim. Terminou? Acho que sim. Terminou, Gente, alguém, se vocês estiverem me ouvindo, vocês têm como mandar uma mensagem aí, só para eu saber, porque eu tive um probleminha aqui no áudio. Ok, Dora, a gente tá te ouvindo direitinho. Ok, né? Dora, tá finalizando então, né, suas dicas, né, e vou só passar aqui. Jael, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Oi, Daisy, sim. obrigada. E aí, eu vou mensagem. dar continuidade, né, à palavra do José Menezes, né, que ele vai trabalhar também em cima desse ponto que é justamente a ansiedade. Ele diz assim, mas vocês não estão trabalhando com o tema de depressão? Se a gente for bem analisar, né, a ansiedade e a depressão praticamente são irmãs, né? Elas praticamente andam de mão dadas, podemos dizer assim. Então, Oi, gente, uma eu tô com coisa problema outra. de áudio, eu não tô conseguindo ouvir, eu não tô conseguindo te ouvir, Israel, então eu não sei se meu tempo já terminou ou não. Já dá. Mas Vou só desativar aqui. Para eu falar, era isso que eu tinha para falar um pouquinho para vocês. E, assim, antes de terminar, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui podendo trocar informações e somar conhecimento, né, porque eu gosto muito de falar desse tema, ajuda muito. Me ajuda muito, né, e eu espero ter ajudar, assim, de alguma forma, somar um pouquinho com vocês, tá? Certo, professora, obrigada. Prontinho. Então é isso, pessoal. A Daura deixou aí, né,
praticamente 7 dicas, né, dicas valiosas. Entrou num ponto aqui bastante interessante, né, que é o valor do ensino presencial, né, que é justamente o subtema do Márcio, né. E aí é interessante, né, que a tecnologia ela nos ajuda a não ficar parado, mas a gente observa que encontramos muitas dificuldades, né, principalmente com questão de conexão, questão de uso da própria tecnologia. Então é um ponto bastante interessante que o Márcio nos colocou aí, né, que é o valor real justamente do ensino presencial. Podemos observar isso nessa própria live. E o José Menezes vai trabalhar aqui também sobre, né, como diminuir a ansiedade em situações de provas. É um ponto bastante interessante, né, que é muito abordado também, né, e muitos alunos têm essa dificuldade. E o José Menezes vai bater nessa tecla nesse ponto. Então, vou passar a palavra para o José e ele vai dar aí, né, uma palavrinha de 10 minutos. Talvez nem chegue, né, aos 10 minutos. Então, José, é com você. Ok. Ok, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, eu estou escutando. Ok, só para colocar o seguinte, essa temática, ela surgiu de forma, eu pensava assim, né, o que eu vou escolher, qual a temática que eu vou escolher para essa live aí com o pessoal da turma 2018 e demais pessoas aí presentes na live, né? Eu pensei assim, no sistema presencial nosso, a gente lidava com as provas, né? E antes das provas, antes das provas, a gente tinha aquela ansiedade, né? De estar estudando um dia antes, uma semana antes, até meses antes das provas, né? Para no dia da prova a gente fazer a prova e sair melhor, né? Então, a gente cria uma certa expectativa, cria uma forma de ansiedade, né? Então, eu busquei esse tema para colocar para vocês aí, espero que vocês gostem, né? Primeiro, eu vou começar o seguinte, quero apresentar aqui um slide, se possível, né? Só coloca a opção apresentar agora e José Menezes bem embaixo tem a setinha, né, que é apontando para cima. Aí tu escolhe lá apresentar janela, né, porque se tu apresentar a tela inteira vai praticamente exibir toda a tela do teu PC, né? E aí tu vai escolher uma janela. No caso é a tua apresentação, um slide, um PowerPoint lá o arquivo. E aí eu ativo aqui para ti, que é mais rápido. Conseguiu colocar na tela? Escolheu a janela? Estou verificando. Só escolhe a janela que está o teu arquivo lá, José. E aí eu posso ativar aqui para ti. Fica mais fácil para mim.
Oi, José, se você puder ir falando, né, para a gente Tudo bem, tudo bem. ir tentando compreender um pouquinho o que você quer falar, né, aí ajuda bastante. Ok. Vamos lá. Então, o tema é diminuição da ansiedade em situações de provas, né? Tá. Como a Dáurea estava comentando agora, né? Com certeza foi uma grande participação da Dáurea, né? Bem positiva ela foi, né? Falou bastante sobre algumas coisas da situação da vida dela, né? E eu estou apresentando agora a temática sobre a ansiedade, um pouco sobre explicando o que é realmente a ansiedade. Depois eu vou definir algumas defesas, né, que a gente tem que usar durante ou até um dia antes da prova, né, ou até na hora da prova, para poder a gente fazer pelo menos uma prova melhor, né? Dê para a gente tirar pelo menos um 10, né? Ou então menos um 5, nesse sentido aí, para não ficar muito ansioso, né? Antes da prova. Então, eu defini aqui, a ansiedade é a apreensão deflagrada por uma ameaça a algum valor que o indivíduo considera essencial para a sua existência como personalidade, né? Então, já foi esse senhor aqui, Rolmei, é um psicanalista, né? Então, bastante expressiva, né? A ansiedade, a gente tem, tipo assim, alguma coisa que a gente, na hora da prova, a gente está ansioso e algo parece que vai acontecer com a gente, né? Alguma coisa a gente não vai passar, a gente não vai tirar a prova. Então, tem esses problemas, chamada ansiedade, né? Ela pode ser, a ansiedade ela pode ser física, ela pode ser psicológica e valorosa, né? A ansiedade ela é física quando ela tem uma ameaça de morte, né? Quando, agora na pandemia, né? A gente teve muitos problemas, muitas situações de ter que pensar, por exemplo, na morte, né? Então, a gente fica muito ansioso, né? A Covid-19 veio aí para mudar completamente esse modo de pensar, né? Então, tipo assim, a ansiedade está muito presente nessa pandemia. E questão física, né? Ameaça de morte, né? Questão existência psicológica. A existência psicológica é a nossa perda de liberdade, a nossa inexpressividade, né? A gente se sente com medo de se expressar, né? Com medo de perder a sua liberdade. E temos aqui também a questão dos valores, né? Patriotismo, a perda de amor de uma outra pessoa, né? São ansiedades, né? Que tu pode perder o teu valor, né? Fica pensando assim, poxa, mas a minha vida é assim, melhorar muitas coisas, fica pensando nos teus valores, né? E Bom, pessoal, José Menezes, né, teve um probleminha de conexão, né, e esperar ele retornar ele pode demorar, né, então vamos dar continuidade, né. Então, na sessão de perguntas, né, que é praticamente nossa penúltima sessão,
Eu abro praticamente, a gente abre aqui, voltou, né? Ok? Quer continuar, José? Quer, né? Sim, Então bora lá. isso. Colocar aqui mais de 2 minutos, tá, José? Aí você faz o fechamento. Aqui você já tá com 7, falando, né? Aí, mais... Olha, o Márcio ultrapassou também o tempo dele. Tá, então 4 minutos. E aí a gente faz a sessão de perguntas para cada um. E as considerações finais, creio eu que eu acho que a professora Solange quer fazer essas considerações finais para nós, fechando, aí a nossa live e praticamente a nossa última live, né, e praticamente as considerações finais sobre o nosso projeto. Então vou passar aqui para o José Menezes dar continuidade. Ok. Então, temos aqui um questionário sobre ansiedade na infância, né? Você, desde pequeno, tem sempre aquele pensamento, né? Quando criança, não ser aprovado no exame escolar. Quantas vezes você tem esse pensamento? Nunca teve esse pensamento criança? Algumas vezes, ou frequentemente, né? Ansiedade na infância. Questionário sobre o presente, né? Zerei algum dia. Quantas vezes você tem esses pensamentos, né? Nunca, algumas vezes, frequentemente. Questionário sobre o futuro, né? Se seria aprovado em EDO, quantas vezes, né, você tem esse pensamento? Nunca, algumas vezes, frequentemente. Então, isso de respeito são ansiedades passadas, presentes e futuras. É um pequeno questionário, né? Aqui eu coloco o seguinte, como foi definido lá, né, já definido a ansiedade, eu coloco o seguinte, aqui, como tratar essa ansiedade, né, antes do certame, antes das provas, né? Ele diz assim, o Rolumei de novo, quando o indivíduo se defronta com uma situação geradora de ansiedade, as defesas contra ela são mobilizadas. É uma relação direta, né? Então, você se depara com uma situação de ansiedade, você cria dentro do seu organismo, que pode ser histórico ou cultural, né? Histórico porque vem dentro da sua infância, né? Você cria mecanismos, defesas, né? Então, nós temos aqui a primeira defesa, né? Para você tentar diminuir a ansiedade. Ele dizia o seguinte, antecipe-se nos estudos dos conhecimentos que você pode mobilizar para resolver um problema. Isso cria segurança e diminuir a ansiedade. Então, um mês antes, ou então uma semana antes, você tem que se preparar mesmo, né? Tirar todas as suas dúvidas para quando você chegar na hora da prova, você está preparado e não ter presente a ansiedade. A segunda defesa que o Rolumei diz, ele diz assim, na verdade ele coloca umas situações, define, né? E eu criei essas defesas, né? Diminuir a ansiedade em relação à matemática. E isso de respeito na sala de aula já. Utilizava com o professor, com os alunos, né? Utilizar a avaliação qualitativa ao longo das aulas, redimensionar a noção de erro em seus tratamentos, criar oportunidade de acertos, atentar os comandos dados nas questões. E aproveitar didaticamente o momento de devolução da prova didaticamente. E aqui a conclusão, eu coloquei assim, uma situação de ansiedade diante de uma prova ou certame, o indivíduo procura mecanismo de diminuição propostos pelas defesas abordadas. Então, com essa situação,
eu coloquei para vocês, a minha participação foi essa, na verdade. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem nessa live, né? Quero agradecer o Tarcísio, quero agradecer a Israel, né? E a professora Eliane, a professora Simone. Esse projeto eu vejo com bons olhos, né? É um projeto assim que vai vingar, e vai vingar mesmo, porque eu acho que todo mundo, na primeira live ninguém participou quase, agora nessa última live, né, todo mundo está participando. Boa noite a todos, fiquem bem, obrigado. É isso aí. O José Menezes nos deixou, né, sua palavra. E aqui temos, né, um ponto que eu quero colocar, né, na sessão de perguntas, que praticamente já é para seguirmos a nossa finalização, né, da nossa live. E se alguém tem alguma pergunta sobre, né, o questionário, né, pode fazer neste momento ou pode nos consultar posteriormente. Então eu estou aqui, por exemplo, vou só apresentar aqui para vocês novamente, só para questão de tirar dúvidas, né? Ou pode fazer qualquer outra pergunta em cima dos subtemas, né, que foi debatido aí pelo Tarcísio, pelo Márcio, pela Dáurea ou pelo José Menezes, né? Voltando aqui no ponto principal, que é o teste de grau de depressão, vou colocar aqui como apresentação. Todos estão visualizando? Então, Sim, Braga, sim. Então você pode notar, por exemplo, Eu não estou conseguindo ver. Que aqui é justamente o nosso questionário na sua forma. Vou colocar aqui na forma que é justamente a forma de visualização. Só um momento. Consegue visualizar agora? Deixa eu só desativar aqui o... Pronto, desativei o som do José. Então você pode notar que esse aqui é justamente o nosso questionário, como vai ser exibido para vocês, certo? Então vai aparecer aqui Covid-19, núcleo de pesquisa, que era aquele texto que eu estava mostrando para vocês. E aqui você vai clicar em próxima. Então vai vir justamente aquele termo de consentimento livre e esclarecido, certo? Você vai escolher aqui a opção concordo, né, ou discordo. Próximo, depois de respondido, né, até porque vai ser obrigatório você concordar ou não. E vem então, né, as 10 perguntas sobre justamente, né, sobre os impactos, né, da pandemia na sua vida. Então vem o seu nome e vem aqui praticamente as 10 perguntas sobre o impacto da pandemia, né, diretamente na sua vida, certo? E após responder todas elas, basta escolher aqui próximo. Tem alguns alunos, né, que têm algumas dúvidas, né, de como responder esse questionário com várias sessões. Aí vai em próximo novamente e vem então a última sessão, que é a quarta sessão, que é as perguntas sobre o BDI, né, o BDI, que é o BEC 2, que são as 21 perguntas. Como eu falei, né, vai depender muito de candidato para candidato, né, na maneira de responder. Mas como a professora Leila nos falou sobre essas 21 questões, você não precisa pensar muito, né? Leu, encontrou ali o que define o seu sentimento, né, nas 3 últimas semanas ou durante a pandemia, que no caso ela colocou durante a pandemia, encontrou ali a resposta que define, né, você para aquele momento, né, para esse momento de pandemia, você
já escolheu lá, já passa para a próxima pergunta. Porque, como ela disse, se você parar para estar refletindo muito, isso pode induzir você a escolher praticamente uma resposta que não vai definir realmente, né, justamente o impacto, né, da pandemia, ou melhor, do índice depressivo, caso tenha ou não para esse momento. Então, se tiverem alguma pergunta, né, sobre o questionário, né, podem fazer, aquele que tiver pergunta pode abrir o seu microfone, né, e perguntar, ou qualquer outro integrante, caso seja uma pergunta relacionada, por exemplo, ao subtema da Dáurea, ou do José Menezes, ou do Tarcísio. Ou já vamos prosseguir então para a nossa reta final, que é as considerações finais, e eu vou passar aí a palavra, se a professora Solange aceitar, para essas considerações finais aí, fazermos o nosso fechamento então. Perguntas? Nenhuma? Estão perguntando no A chat. professora Solange perguntou aí. Onde vai ser disponibilizado, Israel? No caso, por exemplo, eu pensei, né, em colocar, a gente vai colocar nos grupos, né, até porque a nossa amostra está na 2017, né, na 2018 e na 2019. Mas, no caso, a gente vai praticamente conversar de maneira pessoal, realmente, no WhatsApp, com cada integrante dessas turmas, né, sendo, né, muito mais viável, no meu pensamento, muito mais viável realmente a gente conversar de maneira pessoal com cada um deles, que somente jogar, ou entre aspas, né, colocar nos grupos, até porque não é bem viável, né, não é todos que visualizam, e outra, a quantidade de conversas são muitas, né, a gente percebe que durante um dia num grupo ali, então o conteúdo ele vai o quê? Ele vai subindo praticamente. Você vai coloca ali, por exemplo, coloca no grupo, mas praticamente vai surgindo outras conversas e o link para o questionário vai subindo ali, praticamente meia hora desaparece ali. Então vai ser necessário colocar toda hora praticamente. Então é muito mais viável, a nossa estratégia vai ser o seguinte: conversar justamente de maneira pessoal com cada membro, né, dos próprios grupos, ou seja, aluno por aluno, 139 alunos, praticamente a gente vai ter que abordar um por um, conversar com cada um e dar o link para eles de maneira pessoal, certo? Até porque a nossa amostra tá nessas turmas. Mais alguma pergunta? Ou não? Então, já que não temos perguntas, eu acho que, creio eu que tiramos, né, ou tirei praticamente, tentei, né, perceber que tinha alguns pontos que deveriam ser abordados, principalmente sobre o nosso questionário. Foi isso que eu fiz, né, nessa live, principalmente sobre essa questão do termo, né, termo de consentimento, certo? Já que não temos pergunta, eu creio eu que todas as dúvidas foi o máximo que a gente tentou, né, tirar durante as lives e direcionar também os alunos, os acadêmicos a responderem de maneira mais correta possível. Eu passo então a palavra para a professora Solange Kromianski, para praticamente falar o que ela achou, né, o que ela acha do nosso projeto, fazendo as considerações finais e para fecharmos então essa live. Professora Solange. Ela está com problema no áudio dela, ela não vai poder falar. Então, Faça você mesmo. Então fica eu mesmo, né, Márcio? Então vamos lá, pessoal. A nossa live ela
tem, né, essa finalidade, né, de fazer esse estudo, né, de praticamente também interagirmos com os alunos, né, e fazermos parte aí dessa pesquisa do NUPES, né, da Unifap, dando força, né, para a nossa universidade e principalmente, né, buscarmos melhoramento, formas, né, de como estudar, até porque é impossível melhorar, sem fazer análise do que você está fazendo, do que a universidade, do que está acontecendo com a universidade. É possível, por exemplo, é impossível melhorar, por exemplo, um motor ou melhorar, por exemplo, a estrutura de uma casa, se você praticamente não estudar as fraquezas dela, os pontos onde elas precisam de melhoramento. E para isso é preciso de análise, é preciso de estudo, é preciso anotar os pontos aonde realmente está o defeito, aonde precisa de melhoramentos. E isso é feito com pesquisa, com estudo, com análise. E é justamente, né, que as peças fundamentais, né, para melhoramento são os pesquisadores. Por isso que nós, né, vocês, no futuro, né, aqueles que decidirem, né, escolher essa área, no caso, eu gosto bastante, né, da área de pesquisa, tanto é que desde quando eu entrei na Unifap, eu entrei praticamente já tentando me conectar com um professor para fazer iniciação científica e já estou praticamente já há 2 anos em iniciação científica. E é uma área muito boa, eu praticamente da minha parte eu amo isso aí e espero, né, e é a mola mestra aí para melhoramentos, né, tanto da sociedade, né, quanto praticamente de uma instituição como a Unifap e também para as mentes humanas, que no caso é o nosso estudo sobre depressão, utilizando uma ferramenta bastante interessante que é o BEC2. Então, agradeço a todos, né, por participarem, cada integrante, cada acadêmico, realmente de coração, né, todos os que fizeram o esforço de tirar ali o seu momento, né, para nos assistir, para conhecer um pouco mais e também para reforçar o nosso canal, né, que praticamente, né, há 28 anos nunca tivemos um canal e estamos utilizando uma ferramenta que está disponível para nós. Então, é isso. Um abraço a todos, um beijo no coração. Bye bye, né, da minha parte. Podem se confraternizar aí. Obrigado, Braga, tá? Obrigado, Braga. Valeu pelo apoio. Obrigado, José. Obrigado, Dauro. Obrigado, Márcio, por ter recebido nosso convite. E sempre a presença da professora Solange é a única professora assim que está toda vez ela está junto com a gente aqui. Abraço a todos aí. E nossos colegas também aí, que todos participaram aí, a Joyce, o Santino, a Deise, a Marcele, a Eve, a Nathalie, a Clarice. Abraço a todos aí. Saudade de vocês já. Boa noite. Boa noite a todos também. Um grande abraço. Obrigado, meninos, também. Gostaria de agradecer e assim frisar que vocês, a gente, aluno de matemática, a gente tem um cargo, a gente carrega um cargo de, tipo assim, ser aluno doido. Porque a gente só quer saber de cálculo. E aí vocês vieram com esse projeto para dizer que não, né? Que aluno de matemática não é só cálculo. Aluno de matemática também pesquisa, aluno de matemática também se preocupa com a saúde física e mental dos outros, de forma em geral. Muito obrigada pelo convite de participar.